Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do teu altar agora de uma maneira muito especial, porque nós estamos aqui a fim de continuar com a tua obra, continuar com o teu ministério, continuar, ó Deus, a fazer a tua vontade. E como nós nos propomos, ó Deus, às sextas-feiras estar aqui online, trazendo um estudo, trazendo um devocional, trazendo uma meditação da tua palavra. Eu te peço que, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós agora, derrame da tua unção de entendimento, e que nós possamos aprender mais, ó Deus, da tua palavra. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que sempre estar meditando e lendo a tua palavra, porque é assim que a fé vai nos alcançar. E também a tua palavra diz, ó Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma maneira de aumentar a nossa fé é lendo e meditando na tua palavra. Portanto, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá. Hoje, irmãos, nós vamos nos lembrar de algo que é muito importante para a nossa vida. E nós vamos ler aqui na palavra, que está lá em Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 35 a 40. Nós vamos ver uma coisa aqui que normalmente a gente já sabe, né? Nós já entendemos, nós já sabemos disso, nós já sabemos que Jesus, ele nasceu, teve a sua vida aqui na Terra, ele teve o seu ministério, só que chegou o momento dele em que ele morreu na cruz do Calvário, mas, glória a Deus, ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou e hoje vive juntamente com Deus. E ele está lá, ao lado de Deus agora, preparando um lugar para nós. Ele falou, eu vou, mas vou preparar-vos um lugar. Então ele está fazendo isso nesse momento. E quando esse lugar estiver preparado, quando esse lugar estiver pronto, aí ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem crê nisso aí? Quero ver o joinha aí. Quem crê nisso aí? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. Glória Amém. a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, isso. Agora, a pergunta que eu faço e que nós nos devemos fazer todo dia, eu e todos nós nos devemos fazer essa pergunta todo dia. Você está preparado? Ou seja, pergunta para você mesmo, será que eu estou preparado para esse dia? Né? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 12, nos versículos 35 a 40. E diz assim, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus por Amém. esta palavra. Agora, a questão de estar preparado, como nós vimos na palavra de Deus, Jesus, ele estava falando com os discípulos, né? Ele estava ensinando para os discípulos ali, conversando com os discípulos e mostrando a eles uma parábola. E dizendo para eles que eles deviam estar preparados. Agora, essa preparação, para a gente entender, né, para a gente saber assim, eu preciso estar preparado para esse dia. O que é estar preparado para esse dia? Né? Essa é a pergunta que a gente precisa firmar no nosso coração. A preparação, como está escrito aí no slide, a preparação, ela antecede qualquer evento. Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer coisa que você planeje, qualquer coisa que você queira um dia fazer, você vai se preparar para aquele momento, né? Então, o se preparar para o momento é isso. Você sabe que um evento vai acontecer e você se prepara para ele. Aí eu coloquei uns exemplos aí. Por exemplo, uma entrevista de emprego. Se você vai lá e vai se conversar com o patrão lá para fim de conseguir um emprego, o que você vai fazer antes de se chegar lá com o patrão? Antes de chegar nessa empresa, antes de chegar nesse local para conversar e fazer essa entrevista de emprego? Você vai se preparar, não é mesmo? Ah, deixa eu ver o que eu vou falar, que roupa que eu vou vestir. Mesma coisa um exame. Esse exame aí tem um duplo sentido, né? Pode ser tanto um exame de uma prova, né? Uma prova que você vai fazer da faculdade, da sua escola. Também pode ser um exame médico, né? Pode ser um exame que você vai fazer lá, um exame médico. Independente de qual seja o tipo de exame, antes de você chegar nesse exame para fazer, você vai se preparar. Tem todo um... se você vai fazer uma prova, você vai estudar, você vai fazer uma revisão, né? E você vai para ir bem nessa prova. Até ou se você vai fazer um exame médico, antes de chegar lá no exame, sei lá, às vezes tem exame que você tem que ir em jejum, né? Tem uns lances assim, né? Tem alguma coisa desse tipo assim. Eu já fiz alguns exames, eu já sei, né? Eu já tô cinquentão, então de vez em quando eu tô parando lá no médico lá para fazer uns exames também. Então eu sei que eu tenho que me preparar para esse exame, né? Então a gente se prepara. É um evento que a gente sabe que vai acontecer, e então a gente se prepara para ele. Aí eu coloquei um outro exemplo lá, festa de casamento, né? Quem é que não se prepara para ir numa festa de casamento, né? Você vai querer pôr a melhor roupa. A mulherada, então, né, quer pôr aquele vestidão, né? Até o tornozelo lá, aquele, né, assim, cheio de batom lá, não é? Colocar os brincos, colarzinho e tal, para ficar toda bonitona, juntamente com o marido e tal. Normal. Isso você está se preparando para ir para uma festa de casamento, né? Não é verdade? Uma viagem, então, nem se fala, né? Agora, tem viagem que a gente vai fazer, que é viagem de negócios. Então, a gente vai pôr a roupa, tal, vai naquele garbo e elegância, né? Para a gente realizar o trabalho que a gente vai fazer. Agora, tem viagem que a gente vai viajar de férias. Aí a gente vai de bermudão mesmo, chinelão, e aí, né, só alegria, né? Mas, de qualquer forma, a gente se prepara para a viagem, porque a gente sabe qual é o tipo de viagem que a gente vai fazer. Agora, vejam que esses são alguns exemplos, né, irmãos, que eu coloquei, mas são exemplos, né, de eventos que a gente sabe quando vai acontecer. Por exemplo, uma festa de casamento tem data e hora para acontecer. A sua viagem tem data para acontecer. A entrevista de emprego também tem data e hora para acontecer. Mesma coisa o seu exame, tem data e hora para acontecer. Então, quando a gente sabe quando vai acontecer esses eventos, então a gente se prepara para eles. Mas a gente se prepara de uma maneira assim muito, vamos dizer assim, muito focada, né? Vamos dizer assim, né? Bem, porque a gente sabe, né? Não tem como você escapar. Tem data e tem hora.
Então, eu vou me preparar para aquele dia, para aquela hora, realizar aquele evento da melhor maneira possível, né? Agora, sabendo quando a gente vai fazer, é muito mais fácil a gente se preparar, não é? Agora, e quando a gente não sabe? E quando é um evento que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando é que vai ser? Aí a coisa muda de figura, não é mesmo? Aí, quando a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando, a gente não tem dia e não tem hora para acontecer, qual será a prioridade que a gente dá para a gente estar se preparando para esse evento? Né? Uma coisa é saber quando vai acontecer, outra coisa é você não saber. A gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. É bem diferente, né? Então, será que a gente realmente está preparado para um dia que a gente não sabe quando vai ser? E Jesus ele já alertou, né? Que se o Senhor soubesse quando o ladrão viria, então ele não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mas acontece que ele não sabe. Ele não sabe quando o ladrão vai vir. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. E será que a gente realmente está preparado para um dia que a gente nem sabe quando é que vai ser? E é isso aí que a gente tem que analisar e nós vamos entender um pouco mais essa questão aí a partir desse momento. Pode mudar o slide, por favor. Olha só o que Jesus disse lá. Né? Jesus disse: estejam, como nós acabamos de ler, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá. Isso é um fato. Porque o Filho do Homem virá. Isso nós já sabemos que vai acontecer. Agora, olha só, ele virá numa hora em que não o esperam. Uma hora que a gente não sabe quando é que vai ser. Então, eu coloquei até em negrito ali, ó. Nós esperamos que ele venha, mas ele virá numa hora em que não esperamos. É um trocadilho, né? Mas é um trocadilho real. Nós esperamos que ele venha, mas ele virá numa hora em que não esperamos. E isso faz com que a gente esteja sempre, ó, por isso que tem aquela luzinha ali piscando, né? A gente tem que estar sempre alerta, a gente está sempre vigiando, a gente tem que estar sempre em oração, porque a maioria das pessoas, elas tratam esse evento como algo distante. Só que esse distante pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. A gente não sabe quando é que ele vai vir. Se a gente não sabe, qualquer hora é hora. É esse que é a questão, irmãos. Então, a maioria das pessoas tratam esse evento, o evento que a gente está falando aqui é a volta de Jesus. E eles tratam como algo distante, como algo improvável. E aí eles preferem curtir a vida como se não houvesse amanhã. Isso eu estou falando da maioria das pessoas. Né? Gravem bem essa questão da maioria das pessoas, que a gente vai entender o que é essa maioria, né, das pessoas. Né? E você? Como tem tratado esse evento? Essa é uma pergunta que a gente tem que começar a analisar agora. Eu coloquei algumas perguntas que é para a gente, tá, irmãos? Nós precisamos começar a entender o quão nós estamos preparados para esse dia. Essa é a essência da mensagem de hoje. Quão nós estamos preparados para o dia em que nosso Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E aí, você é a igreja de Jesus? Eu sou. E você é? Quero ver o joinha de todo mundo aí. Manda o joinha. Fala, eu sou a igreja de Jesus. É isso aí, ó. É isso aí. Isso aí é bom. Tô vendo que os irmãos estão na pegada aí junto comigo. Ninguém tá dormindo. Não tô vendo a cara de ninguém, né? Tô vendo ali o Beto ali, ó. Vai ter uma luz ali, tá meio... Ah, agora melhorou, Beto. É maravilha. Então, voltando à pergunta. Como você tem tratado
como tem tratado esse evento, você, né? Qual a prioridade desse evento para você? Que quando a gente vai para uma festa de casamento, é prioridade máxima, né? Chegou o dia do casamento, da festa, é aquele negócio, né? É banho, é melhor escolher a minha melhor roupa ali no guarda-roupa, a mulherada escolher ali o melhor vestido, né? Prioridade total. Só que é um evento que a gente já está quase para acontecer. Só que a gente está falando de um evento que a gente não sabe quando vai acontecer. E aí, qual é a prioridade desse evento para você? Você consegue se lembrar disso todos os dias? Será que todo dia da sua vida você consegue parar em algum momento e pensar assim: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, eu quero estar preparado. Você consegue pensar nisso todo dia? Será que você consegue todo dia meditar nessa palavra, nessa mensagem? Isso é muito importante para a gente, irmãos. Porque nós, como cristãos, nós estamos numa jornada aqui na Terra. Né? Nós estamos numa jornada. E essa jornada, um dia, vai acabar. Né? E se tem uma coisa que todos nós esperamos, nós como cristãos, né? Nós almejamos e nós esperamos, é estar com Jesus um dia. É ou não é? Esse não é o nosso maior objetivo? Se esse é o nosso maior objetivo, então nós temos que estar preparados para esse dia. Se nós não estamos aqui caminhando nessa direção, então alguma coisa está errada. Porque o nosso caminhar, a nossa jornada é nessa direção, na direção de um dia estar ao lado de Jesus. Olha que benção. Então, realmente, quando Jesus fala que ele vai voltar para buscar a sua igreja, nós devemos estar preparados para esse dia. Então, nós estamos. Só que a nossa vida é uma loucura. Né? A nossa vida é uma correria. É compromisso daqui, compromisso dali. Se a gente não parar em algum momento do dia para a gente pensar nisso, né? Lembrar, meditar nessas coisas com relação à palavra de Deus, então passa batido. E a gente não pode deixar passar batido. Porque se a gente deixa passar batido, pode estar se abrindo uma brecha para Satanás, o nosso inimigo, tomar esse momento da nossa vida e não deixar. E cada dia que isso vai passando, ele vai conseguindo cumprir com o objetivo dele. E qual é o objetivo de Satanás? Qual é o objetivo do nosso inimigo? Roubar, matar e destruir. É isso que o inimigo quer. Ele quer tirar você, quer me tirar dos caminhos do Senhor. Então, uma maneira de nós não permitirmos que isso aconteça é que a gente precisa sempre estar atento com relação à palavra de Deus, é justamente com relação à volta dele. Porque a gente sabe que é um evento que vai acontecer, é certeza, né? Se nós temos fé nisso, então é certeza para nós que isso vai acontecer. Então, se vai acontecer, nós devemos estar preparados para esse dia. E é isso que nós estamos aqui trazendo à nossa memória e nós devemos encravar, né, esse evento no nosso coração. E a última pergunta que eu faço: você tem dúvida se está preparado ou não? E aí? Como é que você sente aí no seu coração? Quando essa pergunta é feita para você, você tem alguma dúvida se você está preparado ou não para esse dia? Essa questão de estar preparado, a gente precisa entender o que é estar preparado, né? Porque nós, como cristãos, ou muitos cristãos, né, irmãos nossos, de repente acham que estar preparado é estar numa situação de perfeição, né? Que quando Jesus voltar, ele vai ter que me encontrar perfeito.
Eu já vou adiantando para vocês, irmãos. Esquece esse negócio de perfeição. Isso aí não existe, não. Porque ninguém é perfeito aqui. E ninguém será perfeito. O único que foi perfeito aqui foi Jesus. Agora, estar preparado não é ser perfeito. Vamos pular o slide? Antes da gente entender essa questão de estar preparado ou não, irmãos, tem uma coisa muito importante que a gente precisa também entender com relação à palavra de Deus. E está logo na sequência da onde a gente leu, né? Que a gente leu do Lucas 12, né? Do 35 ao 40, não é isso que a gente leu? Então, só que lá no 41, Pedro, ele faz um questionamento para Jesus. Ele faz uma pergunta para Jesus. Olha só a pergunta que ele faz. Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Lembra que eu falei lá que a maioria das pessoas, né, elas levam a vida, tratam esse evento como algo distante, tratam esse evento como algo, assim, que muito improvável, e continuam levando a sua vida como se não houvesse amanhã. Esses são o todos aí. Ó. Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? Essa é a pergunta que Pedro fez para Jesus. E olha só a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é dura, hein? A resposta de Jesus, ela não é nada confortante, mas é a realidade. Eu vou ler aqui para vocês. Está lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do 42. Olha só, no 41 está escrito lá. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? E aí Jesus responde, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas supondo que esse servo diga a si mesmo, meu senhor demora a voltar, e então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essa é a resposta de Jesus quando Pedro fez essa pergunta. Essa parábola que você está contando, é para nós ou para todos? E aí, vocês entenderam essa passagem? Essa resposta de Jesus? O que ele quis dizer com isso, irmãos? Que ele deixou essa mensagem e que nós devemos estar sempre preparados para realizar o trabalho do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Agora, olha só o detalhe. Ele falou, quem sabe o que tem que ser feito, muito será cobrado. E se não fizer, receberá muitos açoites.
Esse somos nós. Agora, aqueles que não têm muito, né, assim, quando Jesus não coloca muita administração na mão dele, ou seja, pede para ele fazer pouca coisa, então esse receberá poucos açoites. Essa palavra, irmãos, para nós, ela é dura, ela é difícil. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no ministério. Nós somos cristãos. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos na sua volta. Nós estamos nos preparando para a sua volta. Então perceba que nós, como cristãos evangélicos, você já parou para pensar como as coisas são difíceis para a gente? Você já parou para pensar que como as coisas para a gente não é nada fácil? Que a lapada vem, ó, e é todo dia uma, duas, no outro dia mais três, quatro, e assim vai. Com relação à nossa vida, com relação às nossas finanças, com relação aos nossos empregos, com relação aos nossos relacionamentos, com relação aos nossos temperamentos, com relação às nossas enfermidades. Pode ver, para a gente as coisas não é fácil. E a palavra que Jesus nos deixa é que continuará não sendo fácil. Para nós, é muitos açoites. Como está escrito ali. Nós, muitos açoites. Agora, quem é esse todos? O todos são as pessoas por aí. Pode ver, as pessoas se divertem, as pessoas saem por aí para beber, para comer, vai para as festinhas, vai para as baladas, e tá tudo bem para elas. Então, como elas estão sofrendo pouco, porque quando elas ouvem falar de Jesus, é como se nada acontecesse. São aquelas pessoas que tratam o evento da volta de Jesus como algo distante, como algo apenas simbólico, como algo que eles nem mesmo têm certeza se vai acontecer ou não. Ou seja, são pessoas que não sofrem pelo Evangelho, não sofrem por causa de Jesus. Ou seja, para essas pessoas, poucos açoites. Agora, veja bem a nossa missão. A nossa missão é trazer o todos para nós. Essa é a missão. Por isso que nós é muito sofrimento, é muitos açoites, é muita dificuldade. Então, por isso que a palavra ela nos ensina que nós devemos ser perseverantes até que o Senhor venha. Isso é muito importante para nós, porque a nossa missão é trazer esse todos para nós. Essa é a nossa missão. Como está escrito lá em Marcos 16:15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Em outras versões, diga assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa é a missão de nós que somos crentes, nós que somos de Jesus, de nós que devemos estar preparados para a sua volta. Entendeu, irmãos? Por que o nosso... Isso responde um pouquinho por que a gente sofre? Então, por mais que a gente sofra, por mais que a gente receba muitos açoites, por mais que a gente tenha muita dificuldade, né, na nossa vida aqui na Terra, porque a nossa vida aqui é passageira. A nossa verdadeira vida vai ser com Jesus. Essa vai ser a nossa verdadeira vida. E é por isso que nós devemos estar preparados para o dia que ele voltar. Devemos estar preparados para o dia que ele voltar. E o sofrimento que a gente passe aqui na Terra deve ser algo irrelevante para a gente. Deve ser algo como parte da nossa vida aqui na Terra. Porque olha só para a vida de Jesus. Você acha que Jesus teve uma vida fácil aqui? Durante a vida dele, durante o ministério dele, foi fácil? Será que foi fácil? Ele não tinha casa para morar, ele vivia viajando.
realizando os milagres dele, os ensinamentos dele, as curas dele. Essa era a vida de Jesus, uma vida de ministério. Assim como nós também, irmãos. A nossa vida é uma vida de ministério. Apesar da gente termos, né, os nossos afazeres, né? Cada um tem o seu afazer aí, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que correr atrás do dinheiro para poder se alimentar, né, para poder se vestir. Isso é uma coisa normal. Mas nós nunca podemos nos esquecer que mesmo a gente fazendo essas coisas, que nós aprendemos até na escola bíblica, né? Que mesmo a gente, enquanto a gente está fazendo, está lá em Colossenses, se eu não me engano, nós lemos lá, né, na escola bíblica, né? Quando a gente estava na escola bíblica, que mesmo a gente fazendo os nossos afazeres diários, nós devemos estar o tempo todo meditando na palavra de Deus. Porque é assim que nós levamos a nossa vida. Nossa vida o tempo todo. Não é, no momento em que dá tempo. Hoje eu estou com um tempinho agora. Agora eu vou meditar na palavra de Deus. Não, é o tempo todo. Nós devemos fazer isso. Eu estou trabalhando? Eu estou pensando em Jesus. Eu estou estudando? Eu estou pensando na palavra de Deus. Onde eu estiver, onde nós estivermos, o tempo todo, 24 horas por dia, até dormindo, se possível. Se você conseguir sonhar com Jesus, seria bom. Mas, dormindo, a gente não tem muito esse controle, né? Mas tudo bem. Mas a gente tenta, né? Mas o importante é que o tempo todo a gente esteja meditando na palavra de Deus, né? Glória a Deus. Pula aí o slide, por favor. Então, a grande pergunta que fica é: o que é estar preparado para a sua volta? Né? Então, aqui a gente vai, assim, minimamente, mas para que a gente realmente entenda o que é isso. Né? Não é, aqui não vai ser uma coisa tão completa, mas vai dar um norte para a gente entender o que é realmente estar preparado para a volta de Jesus. Né? Então, veja bem, estar preparado para a sua volta não significa ter uma vida perfeita, como eu já disse, né? Não significa ter uma vida perfeita, mas entregue. Entregue em que sentido? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você está caminhando com Jesus? Isso é o que importa. Não espere ser perfeito. Não espere uma vida perfeita. Essa vida perfeita não vai chegar. Nós acabamos de aprender na palavra de Deus que na nossa vida, vai ser muitos açoites. Ou seja, vai ser muita dificuldade. Não vai ser nada fácil. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque é a palavra de Deus que nos alerta sobre isso, mas não vai ser fácil. Então, não espere uma vida perfeita. Estar preparado não é ter uma vida perfeita, mas é ter uma vida entregue. Entregue para Jesus. Também não significa saber tudo. Nós nunca vamos saber tudo. A nossa vida aqui na Terra vai ser um eterno aprendizado. Sempre nós vamos estar aprendendo e aprendendo, aprendendo. Nunca vamos saber tudo. Então, não significa saber tudo, mas andar com Ele todos os dias. Quanto mais a gente caminhar com Jesus, mais a gente vai aprender. Quanto mais a gente meditar na palavra de Deus, mais a gente vai aprender. Mas a gente vai aprender tudo? Não. Não vai. Então, estar preparado não é saber tudo, mas é andar com Jesus todos os dias. E também, estar preparado para a volta de Jesus significa não perder tempo com o que não edifica. Não perder tempo com o que não edifica, agora pensa aí no que não edifica. Como é que é? Como é que você leva a sua vida? No seu dia a dia? Será que você está
fazendo coisas que não edificam, se você está fazendo coisas que não edificam, então você está perdendo tempo. Bem, uma coisa que nós costumamos fazer muito, né? Inclusive eu também, eu me coloco nesse bolo aí, né? Eu me coloco nesse bolo, eu, minha família aqui, nós gostamos de vez em quando de assistir uma série. A gente põe lá no Netflix, né? E a gente vai assistindo lá uma sériezinha, outra. É legal, pô, é legal. Não tem nada de ruim nisso. Mas pensa se isso edifica. Isso edifica? Isso edifica a nossa vida? É claro que não. Porque não é uma coisa que nos aproxima de Jesus. Aquilo que edifica é aquilo que nos aproxima de Jesus. Mas lembre-se do que nós conversamos agora há pouco mesmo. Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, até mesmo assistir uma série, nós devemos sempre pensar: eu estou assistindo essa série, mas eu sou de Jesus. Entende? Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. E a gente vai fazer muitas coisas diferentes. Mas se aquilo não edifica, então você tem que fazer com que aquilo seja edificante de alguma forma. Eu estou assistindo a série, mas eu estou pensando em Jesus também. Eu sei que aquilo ali não é o que vai me levar para Jesus, mas eu sou de Jesus. Sempre tem que pensar desse jeito, irmãos. Então, procure não perder muito tempo com coisas que não edificam. E também não significa nós não significa não perder tempo com o que não cura. Que nem a gente sabe que enfermidades nos pegam, né? Nos afetam. A gente não tem controle sobre isso. O nosso espírito e a nossa alma, ela está dentro de um corpo, dentro de um corpo físico. E esse corpo físico, né? O próprio Deus ele já falou. Você veio do pó da terra e ao pó você vai tornar. Então é algo temporário, é algo frágil e que as enfermidades pode acontecer. Mas mesmo nesses momentos, né, nós não podemos deixar de fazer com que isso tome o nosso tempo. O próprio Eliseu, ele era enfermo. O profeta Eliseu, ele era um homem muito doente. Mas, olha só que coisa, o maior ministério dele era curar. Ele orava e curava as pessoas, mas ele não curava ele mesmo. Ou seja, muita dificuldade. Então, e ele deixava de glorificar o Deus por causa disso? Não. Mesma coisa que aconteceu com Jó. Deus provocou ali o chifrudinho, né? Deus provocou, falou, ó, observastes o meu servo Jó? E aí começou todo aquele monte de açoite em cima de Jó. E ele começou a perder tudo. Ainda assim, ele continuou glorificando a Deus. Porque ele tinha esse entendimento. O entendimento que para Deus, para Jesus, nós devemos sempre estar preparados. E também significa não perder tempo com o que não glorifica a Deus. Então, se você faz alguma coisa na sua vida que não glorifica a Deus, então reveja, repense, né? Porque nós devemos estar preparados. Então, não perca o seu tempo com coisas que não edificam, com coisas que não curam, com coisas que não glorificam a Deus. E isso, com certeza, te afasta de Deus.
se você der atenção, se você der prioridade, se você der motivação para essas coisas, então isto vai te afastar de Deus. E nós devemos ter uma caminhada que nos aproxime de Deus. É isso. Então, estar preparado é isso, irmãos. Estar preparado é andar com Jesus. Jesus, ele não voltará para quem está perfeito, mas voltará, mas para quem está pronto. E estar pronto é reconhecer: eu preciso de ti o tempo todo. Então tenha isso no seu coração. Deus, Senhor, eu preciso de ti o tempo todo. Se você conseguir ter esse sentimento todos os dias da sua vida, então você está preparado para a volta de Jesus. Mas precisa ter esse entendimento todos os dias, irmãos. Crave isso no seu coração e na sua mente. Todos os dias pense nisso. Eu preciso do Senhor o tempo todo, todos os dias. Se você faz isso, então você está preparado para a volta de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, finalizando aqui, não adie o essencial. Prepare seu coração. Reconcilie-se com ele. Viva com propósito. Esteja preparado. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, glória a Deus. Então agora é a hora de perguntas. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, nós já encerramos aqui. O que vocês acharam da mensagem? Pode dizer aí, irmãos. Pode abrir, quem quiser pode levantar a mão aí, abrir o microfone, pode falar. Se quiser, né? Ficar vigilante estar em comunhão, né? Que um sempre está divertindo o outro, né? Amém. Então, a comunhão na igreja é muito importante, né? Sempre alguém está falando, né? Sempre alguém está lembrando da volta de Cristo, né? Inclusive, a Santa Ceia é para isso, né? Com certeza. A Santa Ceia, ela reforça, né, a nossa aliança com Jesus, né? E é muito importante, porque além de ser um momento de reforçar, né, a nossa aliança com Cristo, né, de afirmar, né, não é nem reforçar, né, afirmar, né, a nossa aliança com Cristo, é um momento em que nós temos muita comunhão, né, nós estamos fazendo ali a mesma coisa, todos nós. Glória a Deus. E também preparar-se estar alinhado com o irmão, né? Também. Uma vez eu estava comentando até com a Flávia, né, que eu mandei para ela. Eu não sei se eu mandei para mais alguém aí da igreja, mas tipo tinha tipo, sabe aquele cabo de guerra? Só que era um cabo de guerra que eles estavam disputando com dois barcos. Então tinha uma linha assim no meio, aí tinha o pessoal no mesmo barco, né? No mesmo barco. Só que um estava remando para lá e outro remando ao contrário. Então é tipo um cabo de guerra. Quem conseguisse puxar o outro para a linha aqui ganhava. Então, qual que é a moral dessa história? Né? Todos estavam no mesmo barco, porém remando em direções contrárias. Entende? Então, não adianta nada também a gente estar na igreja, ou seja, nós estarmos no mesmo barco, se a gente não está falando a mesma língua. Né? Um remando para um lado, o outro remando para o outro. Não adianta, nós temos que remar todos na mesma direção e assim a gente consegue prosseguir para o alvo. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se mais alguém quiser falar. Pode tirar o slide aí.
Aí, glória a Deus. Eu tô vendo mais aqui o pessoal, tal. Isso. Tá ali o irmão Peter. Tô vendo o irmão Juarez, pastor. Ninguém mais quer falar, irmãos? Se ninguém quer comentar mais nada, então eu vou fazer uma oração de encerramento. Pode ser? Eu não sei se a Não, gente vai tirar dá uma pelo, foto. dá pelo menos um glória, né? Um glória? Dá um glória, né? Glória a Deus! Dá um glória aí, pessoal. Abre o microfone aí, ó. O pastor tá pedindo aí, ó. Cadê, cadê a Aya? Glória a Deus! Glória a Deus. Amém. Vai ter fotinha ou não? Glória a Deus. Ninguém tá afim de mostrar a cara de bolacha aí? Para tirar uma foto? Então, os irmãos precisam estar em comunhão, né? Porque quando Jesus vier, senão a gente vai estranhar, né? Assim, você vai. Ixi, cortou aí. Cortou. Então, né? E para isso nós precisamos ter um coração perdoador, né? E sempre aproximando, né? Deus fala assim, dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama seu irmão, se não ama o irmão que vê, então não é verdade isso. Onde você passou isso? Onde você passou isso? Não vou não. Ela aprontando. Oi? Ela tá aprontando ali. Ah, Esqueci de desligar o microfone. Normal. Continua aí, pastor. não, então, tá preparado, tá em comunhão com a igreja, acho que isso é o mais importante, né? Sim. Você está em comunhão com a igreja, lógico que você está ouvindo a palavra e está se separando das coisas inúteis, né? Agora, quando a gente começa a afastar da igreja, mesmo sendo membro, a gente vai estar perdendo tempo, perdendo foco, né? É isso aí. Amém. Acho que o que você falou, acho que o que você falou foi bem claro. Amém. Glória a Deus. Você estava falando de Eliseu, né? Que ele curava, mas ele mesmo não curava, né? O próprio Paulo, que as pessoas eram curadas até com a sombra dele, e ele tinha espinho na carne, né? Sim. Então, muitas vezes a gente sofre pelo perfeccionismo, né? E Deus falou para Paulo que era para que ele não se ensoberbecesse, né? Talvez a gente faz a mesma coisa para a gente não ficar soberbo, né? Exatamente. Às vezes a gente quer tantas coisas, né? Mas de repente, se Deus ele conceder todas essas coisas para a gente, mas aí será que a gente vai continuar sendo o mesmo? Será que a gente vai continuar buscando ao Senhor fielmente, estar firmado na palavra dele, se de repente a gente tiver muitas coisas, né, muitas posses, né? Será que a gente vai conseguir ser, né, como Jó, por exemplo, que tinha tudo, glorificava a Deus, perdeu tudo, continuou glorificando a Deus, né? É uma pergunta que a gente deve sempre se fazer, né? Mas por que então que a gente tem que sofrer tanto, né, enquanto a gente está aqui? Né? A gente sofre porque não segue a Jesus, né? Por exemplo, Jó não, ele sofreu porque ele era apegado, né, às suas coisas, né? E nós também, se somos apegados às nossas coisas, nós vamos sofrer, né? Se perder alguma coisa que o ladrão leva, né? Se perder alguma coisa que a traça come, né? Nós vamos ficar chateados, vamos ficar muito tristes.
Mas à medida que nós dependemos único e exclusivamente de Deus, nós não vamos sofrer tanto. É, O nosso exatamente. sofrimento, eu falo, né, é do tamanho do nosso ego, né? Quanto mais mexe com o nosso ego, maior a ferida, né? Agora, se você renunciou ao seu ego, pode falar, fazer o que quiser, que você não vai ficar ofendido, não vai... É o que nós lemos na palavra de Deus, né? Se a gente não quiser sofrer tanto, então nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou que fizesse, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente fala, mas não sei se todo mundo entende, né? Por exemplo, se eu tenho o meu ego lá em cima e alguém fala mal de mim, aquilo destrói a minha vida. Eu fico sem falar, sem comer, não dormir, né? Agora, se eu tiver, se o meu ego tiver diminuído, nem que as pessoas falem de mim, eu vou abaixar a cabeça e falar assim, puxa vida, eu tenho que considerar essas palavras, né? Para melhorar, né? E reconhecer isso, né? É uma humildade e não tem sofrimento, não tem angústia, né? É. Agora, se o meu ego, até o ego de perfeccionismo, eu não posso ser desse jeito, imagine, né? Então eu vou ficar muito revoltado comigo mesmo e também vai me causar muito sofrimento, né? E isso é por isso que estar preparado não significa estar perfeito, né? É. Não necessariamente eu tenho que ser perfeito para dizer que eu estou preparado, né? É isso mesmo. É isso aí. E são coisas tão profundas que às vezes a gente passa passa batido, né? É E verdade. nós temos que trabalhar muito o nosso interior, né? Nós temos que trabalhar muito o nosso ego, né? Amém. Glória a Deus. Isso é fundamental no cristianismo, né? Negar-se a si mesmo. E agora, na igreja, a gente, para falar, precisa falar pisando nos ovos, por quê? Porque o medo de ferir o ego das pessoas, né? Magoar as pessoas. Porque está com o ego lá em cima, né? Verdade. Mais Enquanto... alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Não? Vai, Peter. Senão a gente precisa encerrar, não, porque o horário já está avançando, hein? Quando nós fomos para o sítio, o Peter foi comigo no carro, né? E eu vi que ele tem um dom de aconselhamento, né? Sempre tem umas palavras boas, sábias, né? Por isso que eu gostaria que você falasse alguma coisa, Peter. Amém. Bom, a palavra foi tremenda, né? Mas uma coisa assim que me chamou muita atenção de tudo que foi falado é a questão que muitas das vezes nós temos que analisar muito bem essa questão de estar preparado, né? Nem sempre nós estamos 100% preparados. Pelo contrário, nós estamos nos preparando a cada dia, porque tem muitas situações que vêm para poder realmente vir ao nosso encontro, nos confrontar, e até mesmo perante a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus fala que nós devemos buscar em tempo e fora de tempo, né? Quer dizer, em todos os momentos que nós tivemos essa oportunidade de aproveitar esse tempo de buscar a presença do Senhor, ela é válida. E ainda mais estando juntamente com os irmãos, nos ajuda cada vez mais a estarmos mais, assim, atentos, que nós temos perdido tanto tempo lá atrás, com tantas coisas que são supérfluas, do que estar buscando a presença do Senhor, de estarmos juntos,
né? E essa unidade é o que vai nos fortalecer cada dia mais, porque através de um toque do irmão, né, vai fazer a gente sempre lembrar que, puxa, eu tenho que ficar atento para que eu não possa, para que eu não venha perder, né, a oportunidade de deixar cada vez mais, dia após dia, estar garantida a minha salvação, né? Então, isso é uma coisa que vai fazer a gente se alinhar, né? Porque, queridos, aqui é ferro, né? Afiando ferro, né? Então, tem momentos que, às vezes, não que o irmão, ele queira com a intenção de machucar, mas vai haver momentos que a gente vai pisar no calo um do outro. Mas, assim, é como foi pregado aqui, foi trazido o estudo, né? Não somos perfeitos, né? E se nós estamos achando que nós vamos ser perfeitos nesse mundo que é corrompido, nós vamos vai ser um povo frustrado. Por quê? Porque a perfeição só vamos encontrar mesmo lá na glória de Deus, né? Aonde nós vamos estar caminhando juntamente com toda a igreja, com todo mundo, né? E aonde nós vamos ver que tudo aquilo que nós vivemos e estamos vivendo hoje não se compara com a glória de Deus, né, que está reservado para aquele que persevera até o final. Então, estarmos juntos, né, aprendemos juntos, né, cada um de nós temos uma caminhada com Cristo, cada um de nós aprendemos a palavra de Deus, cada um de nós temos um entendimento, seja mais ou menos, não importa, mas se juntar num tudo, nós vamos ver que, através dessa unidade, né, uns vão estar ajudando os outros para que a cada dia possamos nos aperfeiçoar. Amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus pela sua palavra. É isso mesmo. A gente tem que estar com isto na mente. Nunca espere estar perfeito. Nunca espere ser perfeito. Aqui nós não vamos conseguir isso, irmãos. Como eu disse, o único perfeito aqui foi Jesus. Agora, nós temos que realmente buscar sempre estar ao lado, né, caminhando, ouvindo, meditando na palavra daquele que foi perfeito aqui. E é assim que nós vamos estar preparados para a sua volta. Amém? Glória a Deus? Então não esqueça, no domingo nós teremos escola bíblica, né? Nós vamos estar lá na escola bíblica para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E também no domingo às 18 horas vai ter o culto da família, né? Não esqueça disso também. Se eu não me engano, amanhã vai ter o encontro das mulheres, né? Não é isso? É isso aí, mulherada? É ou não é? Aí, ó. Aí. Glória a Deus, né? Isso, então, é um evento que tem data e hora para acontecer, não é isso? Então, se tem data e hora para acontecer, já está sendo preparado. Não está sendo preparado? Glória a Deus. Vamos então orar, irmãos, para a gente encerrar? Se ninguém quiser falar mais alguma coisa, então a gente vai encerrar e vamos fazer uma oração agora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar este momento, ó Deus, diante de Ti e colocar no Teu altar, ó Deus, esta mensagem que foi passada, que nada mais foi dito aqui a não ser aquilo que está na Tua palavra, Deus. Porque a Tua palavra diz que é a Tua palavra que nos liberta. Amém. Então, nós queremos sempre, ó Deus, e eu te peço que o Senhor nos ajude com isso, que todos os dias nós tenhamos essa percepção, ó Deus, que nós tenhamos isso na consciência de que nós temos que estar meditando, lendo e orando, ó Deus, buscando sempre a Tua presença todos os dias, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós queremos colocar no nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. E também, ó Deus, eu te peço, ó Deus, pelo evento de amanhã, pelo evento do Encontro das Mulheres, que seja uma bênção, ó Deus, que cada mulher que estiver lá, ela possa receber a Tua palavra, possa receber, ó Deus, da Tua unção, possa receber, ó Deus, o carinho das outras irmãs e entender, ó Deus, que estar com o Senhor é sempre a melhor coisa
a se fazer na nossa vida. É sempre a melhor decisão a se tomar nessa vida, Pai. Portanto, Deus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre o evento das mulheres em nome de Jesus. E que cada um aqui, ó Deus, possa receber a tua bênção, cada um aqui possa receber de ti, ó Deus, aquilo que é mais precioso, que é a tua presença todos os dias. Portanto, nós te glorificamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus.